Vamos lá. Dando continuidade à leitura da ata do Copom, certo? A última ata do Copom que teve. O item 10. O comitê debateu os impactos já perceptíveis da política monetária nos dados de crédito e atividade econômica. Nota-se o impacto dos dados recentes, referentes tanto à composição das concessões de crédito para as famílias quanto ao aumento moderado da inadimplência, em parte associados a uma dinâmica na renda real disponível que sugere retração. O comitê notou que um desafio adicional para a adequada avaliação da dinâmica da atividade na margem está na desazonalização das séries, especialmente nos indicadores com período amostral mais curto, em função do período da pandemia. Exercícios mostram elevada sensibilidade do sinal da magnitude dos resultados desazonalizados a pequenas variações nas amostras e métodos utilizados. Essa palavra aqui, para mim, é um trava-língua. Desazonalizados. Item 11. No cenário doméstico, o comitê avalia que o aumento de gastos de forma permanente e a incerteza sobre sua trajetória a partir do próximo ano podem elevar os prêmios de risco do país e as perspectivas de inflação à medida que pressionam a demanda agregada e pioram as expectativas sobre a trajetória fiscal. O comitê reitera que há vários canais pelos quais a política fiscal pode afetar a inflação, incluindo seu efeito sobre a atividade, preços de ativos, grau de incerteza na economia e perspectivas de inflação. Ponto 12. O comitê ressalta que, em seus cenários para a inflação, permanecem fatores de risco em ambas as direções. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e a perspectiva de inflação, destaca-se uma maior resistência das pressões inflacionárias globais. 2. A incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais adicionais que impliquem sustentação da demanda agregada. Parcialmente incorporados nas expectativas de inflação e nos preços de ativos. E 3. Um hiato do produto mais estreito que é utilizado atualmente pelo comitê em seu cenário de referência, em particular no mercado de trabalho. Entre os riscos de baixa, ressaltam-se uma queda adicional dos preços das commodities internacionais em moeda local. 2. Uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada. E 3. A manutenção dos cortes de impostos projetados para serem revertidos em 2023. O comitê avalia que a conjuntura, ainda particularmente incerta e volátil, requer serenidade na avaliação dos riscos. 6. Discussões sobre a condução da política monetária. 13. O Copom passou então à discussão da condução da política monetária, considerando o conjunto de projeções analisado, assim como o balanço de riscos para a inflação prospectiva. 14. A projeção da inflação de 12 meses no segundo trimestre de 2024, no cenário em que se utiliza a trajetória de juros extraída da pesquisa Focus, segue compatível
com a trajetória de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. O comitê optou por novamente dar ênfase ao horizonte de 6 trimestres à frente em suas projeções e nota que essa decisão é condicionada ao caráter temporário dos impostos. Além disso, o comitê segue avaliando que a projeção de inflação para o ano calendário de 2024 também se encontram ao redor da meta. Essa avaliação reflete a visibilidade baixo do normal do cenário prospectivo, que eleva a incerteza das projeções pontuais comunicadas pelo comitê em horizonte mais longo. 15. O Copom antecipa que, caso se materialize o cenário alternativo de manutenção da desoneração tributária sobre combustíveis em 2023, voltará a enfatizar os horizontes típicos, que incluam o primeiro trimestre de 2023. No entanto, o Copom avalia que não haverá impactos relevantes sobre a condução de política monetária, uma vez que os efeitos primários de tais medidas já estão sendo desconsiderados. 16. O Copom iniciou sua discussão pela evolução do amplo conjunto de dados acompanhados das projeções, das perspectivas de inflação e do balanço de riscos. As projeções de inflação apresentaram leve aumento nos horizontes mais longos, refletindo revisões altíssimas para a inflação de preços livres no curto prazo e pequena elevação na projeção de preços administrados. O Copom avalia que as projeções se mantêm em valores compatíveis com a estratégia de atingir o redor da meta ao longo do horizonte relevante. As expectativas de inflação da pesquisa Focus apresentam queda mais acentuada em horizontes mais curtos, mas se mantêm relativamente estáveis para horizontes mais longos. Os riscos seguem elevados, requerendo acompanhamento contínuo e serenidade em sua avaliação. Com relação ao grau de ociosidade da economia doméstica, o comitê segue acompanhando diferentes métricas e estratégias para a avaliação do hiato do produto, assim como da atividade corrente e prospectiva, e avalia que houve alguma diminuição da ociosidade estimada desde sua última atualização. O Copom reforça que incorpora em sua projeção o aumento da ociosidade ao longo do horizonte de política monetária, como reflexo do ajuste monetário empreendido nos últimos trimestres. Por fim, o Copom segue acompanhando com especial atenção a evolução da inflação de serviços, que depende tanto da inércia inflacionária quanto do hiato do produto, e cuja trajetória ficará mais clara ao longo do tempo. 17. O Copom optou pela manutenção da taxa de juros, reforçando a necessidade de avaliação ao longo do tempo dos impactos acumulados a serem observados de intenso e tempestivo ciclo de política monetária já compreendido. Assim, o comitê avaliou que, diante dos dados divulgados, projeções, expectativas de inflação, balanço de riscos e defasagem dos efeitos da política monetária já em território significativamente contracionista, era apropriado manter a taxa de juros no patamar de 13,75% ao ano. O comitê reforçou que é necessário manter a vigilância,
avaliando-se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por um período suficientemente prolongado, será capaz de assegurar a convergência da inflação. 18. O comitê reforça que irá preservar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O comitê enfatiza que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. B. Decisão de política monetária. 19. Considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O comitê entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de risco com variância ainda maior do que o usual para a inflação prospectiva, e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta de longo prazo do horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e 2024, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. 20. O comitê se manterá vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. O comitê reforça que irá preservar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. E por último, 21. Votaram por essa decisão os seguintes membros do comitê: Roberto Oliveira Campos Neto, presidente, Bruno Serra, Carolina de Assis, Diogo, e aqui foram os membros do Copom, né? Que são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui termina o estudo da ata do Copom.